Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Quando nós estudamos a palavra de Deus e nós vemos a forma como Jesus, a explicava, nós vamos entender algumas lições muito básicas, que são aquelas pérolas que nós encontramos na superfície dela, quando você faz uma leitura e você aprende lições assim de forma muito rápidas. Por outro lado, nós vamos encontrar as parábolas, que eram lições difíceis, porque eram lições mais com uma simbologia incutida nelas. Haviam pontos principais onde se aplicava através da parábola, ensinos específicos que se dava. E aí nós chegamos também às profecias, que são certamente também ensinos difíceis de se entender. E a pergunta que cada um poderia ter é: se Jesus realmente quer que o seu povo aprenda com a sua palavra, por que as parábolas e por que as profecias, se elas são tão difíceis? Em primeiro lugar, é preciso entender que a grande dificuldade para nós hoje entender a Bíblia não está na Bíblia, está em nós. O problema não é a Bíblia, o problema não é a inspiração, o problema não é Deus, o problema não é Cristo, o problema é nós. Se o ser humano hoje tão somente puder aceitar o fato de que o problema está nele, nós já obtemos uma vitória fantástica, porque aí Deus pode trabalhar, porque o que impede o trabalho de Deus no ser humano é o orgulho, é achar que ele merece algo, e é a retórica que mais se ouve hoje. Não, você merece, você merece, você merece. Não, você não pode exigir menos do que você merece. Você merece. E o ser humano vai sendo bombardeado com esse tipo de pensamento de que ele merece algo. E o fato é que o ser humano não merece nada. O ser humano, ele nasce com uma dívida contraída em Adão e Eva, e ele deve realmente, a partir daí, entender que a graça de Cristo é o que ele precisa. Exatamente isso, graça. E graça é favor imerecido. Não é apenas um favor, mas é um favor imerecido. Agora, é curioso entender que existem alguns motivos pelos quais Cristo falou por parábolas e depois por profecias. Por exemplo, o que acontecia? No fim do ministério de Cristo, nos tempos finais, pouco antes que ele fosse crucificado, a perseguição a ele se intensificou, porque à medida que ele ia ensinando as verdadeiras palavras do reino, os sacerdotes da época iam perdendo adeptos, e isso obviamente eles não queriam. Perdia-se a arrecadação do templo, perdia-se em todos os sentidos, perdia-se a influência, e eles começaram a cada vez mais perseguir a Jesus, e começavam a criar armadilhas. Nós vimos, por exemplo, os saduceus, nós vimos na vez passada, os saduceus, escuta, na ressurreição, quem que vai ficar, etc, etc, etc. Então, eles iam criando ponto a ponto armadilhas. E Jesus agora começa, uma vez que esses sacerdotes já ficaram conhecidos, eles começaram a mandar espias. Por quê? Se eles mesmos aparecessem, eles imaginavam, bom, se nós aparecer lá, Jesus já sabe que é nós, e daí, Então eles começaram a mandar espias, a Bíblia chama de espias, que eram pessoas que estavam à disposição desses sacerdotes, e eles iam como pessoas, como se estivessem interessados em ouvir, mas eles estavam prestando atenção apenas para poder chegar para os fariseus depois dizer, olha, disse isso, para que os fariseus pudessem usar contra ele. Jesus então começa a falar por parábolas, começa a usar uma simbologia para que eles próprios não entendessem o que se estava falando, porém na certeza de que aqueles que realmente quisessem iam buscá-lo. E era o que acontecia. Nós vamos ver, por exemplo, ele falando às multidões, e aí
quando ele falou em parábolas, né, a parábola do semeador e muitas outras, a parábola do joio e o trigo, a parábola do rico e Lázaro, aí, né, ele fala por parábolas. Os próprios discípulos não entenderam, chegaram depois para Jesus: Senhor, por que o Senhor lhes fala por parábolas? E Jesus é específico, diz: olha, para que vendo não vejam, para que ouvindo não entendam, né, para que não sejam curados. No final das contas, Jesus então mostra assim de forma bem simplista o seguinte: olha, eles não querem, eles não amam a verdade, eles não querem a verdade. Então por isso, né, eles têm ouvidos que não ouvem, né, eles vendo não veem, ouvindo não escutam e não são curados, né? Agora, é curioso ver que nada de novo debaixo do sol. Essa é uma regra que, se vocês puderem aplicá-la todas as vezes que estudam a palavra de Deus, vocês vão colher pérolas que outros não vão conseguir colher, né? Por quê? Porque se você entender o que aconteceu no passado e conseguir acreditar que Eclesiastes 1:9 é uma base de estudo para quem quer algo mais profundo, nada de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que há de ser. Vê algo novo, já foi nos dias passados. Então, a Bíblia diz: não tem nada novo. Então, se aquilo aconteceu e a Bíblia diz que não tem nada novo, é porque isto se repete. Como se repetiria hoje? Jesus, de novo, e isso é interessante de se notar, Jesus, no fim do seu ministério terrestre, passa a falar por parábolas. Por quê? Porque o fim estava próximo. Estavam para crucificar o Messias. No fim do seu ministério celestial, Jesus volta a falar por parábolas. Quais são as parábolas de hoje? Profecias. Jesus está de novo falando através de profecias. E vocês querem ter certeza disso? Abram o livro de Apocalipse, por exemplo, quando quiserem. Abra um livro do Apocalipse. Uma mulher sentada numa besta, etc, etc, etc. O que acontece? Os líderes hoje confessam que não entendem o Apocalipse. A sua grande maioria, quem é sincero. O que está acontecendo? Vendo, não veem. Essa palavra, por exemplo, eu não entendo nada. Sem problemas, sem problemas. Mas por quê? Quem é que tinha que instruir o povo? Eram os líderes. Eles eram chamados para isso. Então o povo, quando Jesus se relacionava com eles, Jesus sabia. Mas por que eles não sabiam? Porque quem deveria estar ensinando eles não estava apto a ensinar. Então, qual era o problema? O povo tinha um problema, mas não tinha desculpa. Veja bem, o homem não tem desculpa diante de Deus, porque a Bíblia está para todos. Aí, claro, você diz assim: não, mas eu não entendo. Sem problemas. Não é problema. Deus não considera o tempo da ignorância. Mas isso não quer dizer que ele não é culpado. Me entende? Não sei se me entende. Sim. Entra em ação a misericórdia de Deus. Mas o homem não tem desculpa para chegar um dia e dizer assim: Senhor, eu não entendia nada do Apocalipse, o que adiantou? Filho, por que você não entendia? E você vai ter que confessar a ele. Número 1, você não estudou direito. Você não estudou, você não se dedicou, né? Quem sabe ele perguntaria, me desculpe, aqui é só um exemplo, né? Não sei se você trabalha com mecânica ou com que trabalha, mas um exemplo, né? Ele diria: escuta, quando você começou a mexer com mecânica, você entendia muita coisa? Você diria: não entendi. Pois é, o que você fez? Você se dedicou, você começou a trabalhar, daqui a pouco você começou a entender um pouco mais, daqui a pouco você estava expert, né? Isso, você começou a mexer com motores, com isso, com aquilo, com aquele outro. A minha palavra não é mais importante que o motor de um carro? Veja, aquilo te dava o alimento temporal, eu te ofereci o alimento espiritual, o alimento eterno, e você não valorizou ele, você deu mais valor. Estou colocando, por favor, não é aqui para, sabe? Poderia ser como a rede de pesca que ele falou, como poderia ser a lavoura, né? É um fato que a gente tem que confessar diante dele: Senhor, olha, na verdade, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão, no final das contas eu não dei tanto valor quanto deveria para a tua palavra. E é isso que acontece, né? É simples. Só há uma coisa que Deus precisa para perdoar um pecado, para perdoar uma omissão, para perdoar qualquer coisa. Só precisa da confissão, nada além disso. O Senhor é verdade, o Senhor tem razão. Pronto, tá bom, filho, tá resolvido. É só o que eu preciso, mais nada. Por quê? Porque o Senhor não pede a confissão para você
porque ele quer te machucar. Não, ele só pede porque o perdão precisa do arrependimento. E o arrependimento tem que ser o resultado da confissão, não tem jeito. Não há como. Arrependeu? Tem que confessar. Entende? Então são passos que Deus nos leva com um objetivo só, curar. É o que Jesus disse, olha, não vendo, não veem, ouvindo, não ouvem e não podem ser curados. Eu vim para curar eles, mas eles não querem a cura. Então Jesus diz, olha, vai acontecer isso. E é um fato. Não é por... você abre o Apocalipse, não entendo. Vê, mas não vê. Por quê? Porque está ali uma besta, tal. Ele está vendo ou não está? Está. Mas está enxergando o que está ali? Não está. Está ouvindo? Está. Mas não está escutando como deveria. Então, nenhum problema, né, no ponto de vista em que Deus é fantástico e vai nos orientando com isso, mas a gente perde lições preciosíssimas justamente por isso. Né? E nós vamos essa noite estudar uma delas, né? Antes que a gente entre, eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias, quem gosta, né? Se houvesse um nome para esse estudo hoje, creio que poderia ser As Árvores Pedem para Si um Rei. Né? E a gente vai ver como essas pérolas, né, elas estão escondidas nas entrelinhas da Bíblia e são as melhores lições. Se você se perguntar, Jesus é a pérola de grande preço, né? Mas existem pérolas, uma vez que Ele é a palavra, que Ele é o verbo, existem outras pérolas escondidas que você só vai encontrar se realmente buscar. A pérola, além dela estar no fundo do mar, ela ainda está bem escondida. Você pode correr o risco de ter, né, uma pressão violenta no mar para tentar chegar, quando acha uma ostra ainda é capaz de não ter a pérola lá dentro. São de fato pérolas escondidas. Assim não vai acontecer com a Bíblia, né? Porque a Bíblia, as pérolas estão aí, é uma questão de buscar, né? Então, no capítulo 19 de João 19, versículo 12. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo. Pilatos está lutando vejam bem, contra os líderes, contra os sacerdotes, certo? Ele está lutando com eles, porque ele, que era um pagão, um rei pagão, né? Ele está tentando soltar Jesus e a liderança está querendo condená-lo. Vejam bem, quem estava tentando condenar Cristo era quem? A igreja. A liderança. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus, quem eram os judeus ali? Os judeus eram o povo escolhido, foi o povo que Deus chamou. Eu vim para os seus e os seus não o receberam. Ele veio para os judeus. Como assim? Sim, ele veio para o judeu. Isso é um fato, não é inegável. Tanto que ele diz, os seus não o receberam. Senhor, que feridas são essas nas tuas mãos? São feridas com que foi ferido na casa de amigos meus, não é inimigos. Aqueles que deveriam ser os amigos dele o feriram. Bom, mas os judeus gritavam dizendo, se soltas este, não és amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Olha só, Pilatos era um governador que estava sobre a égide de César, que era o imperador. Quem era César? César era um imperador que se dizia Deus. Ave César. O ave é uma saudação à divindade. Esse povo judeu era um povo, junto com a liderança, chamado para barrar esse tipo de idolatria. O mandamento era específico, para eles era muito claro, não terás outros deuses diante de mim. O imperador César era um deus. E eles estão dizendo aí, ó, quem é contra César é inimigo dele. Quem se faz rei é inimigo dele. Eles eram os maiores inimigos de César. Eles constantemente tinham raiva porque estavam sob o jugo romano. Por isso que Jesus disse, olha, se alguém te obriga a andar uma milha, anda 2 com ele. Por que ele disse isso para eles? Porque o romano chegava e dizia, você é judeu, vem cá, você aí, pega minhas malas aí e leva. Você ficava bravo com isso. Mas quem é esse? Mas você estava sob o jugo dele, se não fizesse o soldado te... Então Jesus disse, olha, se ele te obrigar a andar uma milha, vai 2. Né? Por quê? Porque eles estavam sob o jugo romano por culpa deles. Então não adianta agora querer confrontar.
agora vocês aceitem submissamente, né, que vocês estão sob jugo, mas dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então você vai, né, pode se submeter a essa ordem que ele te dá, mas jamais adorar o César, isso não, certo? Dá a Deus o que é de Deus. Bom, mas eles inverteram os papéis, e aí olha só, versículo 13. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, num lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico o nome é Gabatá. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Pilatos então está dizendo: olha, está aqui o rei de vocês, esse é o rei de vocês. Mas eles bradaram: tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam: quem? Leiam. Os principais sacerdotes. Quem eram eles? Os principais. Os da frente da igreja. Responderam o quê? Não temos rei. Senão a César. Não temos rei, senão a César. Isso pode parecer muito, mas quando você lê assim de forma simplista, pode parecer, não. Gente, eles negaram Cristo, negaram a Deus. Quem vê a mim vê o Pai. Quando eles dizem não temos rei senão a César, eles negaram completamente a escolha divina como um povo de Deus. Não temos rei senão a César. E César se autodenominava Deus. Então não temos Deus senão César. Olha que triste. Será que os judeus eles vão ter um julgamento diferenciado dos outros povos assim? Os judeus como povo, não. Os líderes, sim. Lembre-se que isso o crucifica ou partiu deles. O povo foi atrás. Eu te faço uma pergunta então. Hoje, porque veja, tudo isso, nada novo debaixo do sol. Se nós ficarmos na história, veja que a própria história, ela está aqui por um motivo. Ela te faz pensar o que aconteceu. Mas se você ficar no que aconteceu, você não colheu a pérola ainda. A pérola não é essa. A pérola não é o que você está vendo aqui. Isso aqui é história. Eu tenho que colher a pérola hoje. Como é que isso se aplica? Hoje. E acredite, há uma aplicação para hoje disso aqui, né? Então, só para a gente poder ver isso, né? Veja, não temos rei senão o César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. Tomaram Jesus e o levaram. Bom, vamos para o livro de Juízes. Livro de Juízes. Nós já vamos... Juízes, perdão, capítulo 9. Juízes 9. Mais ou menos na página 350, por aí, não sei se vai bater. Depois de Josué. Isso. Quando tiver dificuldade, olha, é uma coisa simples, mas quando você tiver dificuldade, olha, vai para o índice, tá? Né? Vai para o índice lá com calma, não tem problema, e dá uma olhadinha, devagarinho você vai aprendendo, né? Olha aqui, ó. Ah, Juízes aqui, ó, página 331. Aí vai direto na página aqui. Às vezes a gente pode parecer uma coisa simples, mas às vezes a pessoa não percebe, né, que a paginação ela é fácil de localizar, né? Quem tem dificuldade com... Ok? Então, nós vamos encontrar em Juízes, capítulo 9, a partir do versículo 7. Conseguiu achar, Célia? Sim. Tá. E dizendo a Jotão, foi este e pôs-se no cume do monte de Gerizim, e levantou a sua voz e clamou e disse-lhes: ouvi a mim, cidadãos de Siquém, e Deus ouvirá a voz. Foram, isso é uma parábola, certo? Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura, que Deus e os homens em mim prezam, e iria labutar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira lhes disse: deixarei eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes disse: deixaria eu o meu mosto, que alegra a Deus e aos homens, e viria labutar sobre as árvores. Então, o quê?
Todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. E disse o espinheiro às árvores: se na verdade me ungis rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro que consuma os cedros do Líbano. Certo? Então, uma parábola. Agora vamos tentar entender um pouco dessa parábola, tendo sempre em mente que nada de novo debaixo do sol. Antes que a gente veja que nada de novo debaixo do sol, que a história se repete, né? Todas as lições que são dadas, né, por Deus ao seu povo, elas encontram um cumprimento que ele deve ser entendido sempre pelo seu povo, à base também do livro de 1 Coríntios. Vamos ver o que diz o livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 11. 1 Coríntios 10, versículo 11. Se posso dar uma pequena sugestão para vocês, tá? Por exemplo, o ideal, quem gosta de anotar e ter o estudo na sua mão, é assim. Você coloca, por exemplo, o primeiro versículo citado. Imagine que o primeiro versículo citado aqui, vamos colocar assim, nós citamos um, né? Mas vamos iniciar o estudo, por exemplo, agora em Juízes. Então você vai para Juízes, certo? Nós lemos o texto, aí quando a gente cita esse novo, lá em Juízes, do ladinho, você escreve a referência para onde foi. Por quê? Porque daí você tem o estudo na tua mão. Porque você marcou ali, mas quando você precisar, você vai lá para Juízes, você não sabe agora para onde ir na sequência. Então assim, para quem isso é um passo a passo, porque daí você vai, leu, volta para Juízes, lá vai ter outro, então, ó, eu anoto todo ele. Entende? Porque todas as vezes que precisar tá ali. Claro que com o tempo, de repente, você não precisa mais, porque vai. Mas é bom, porque amanhã depois você quer compartilhar com alguém, tá tudo ali fácil, o passo a passo, né? Que é a base do está escrito, né? O que diz ali 1 Coríntios 10, 11? Quem quer ler? Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Olha que interessante, né? É uma frasezinha simples, mas ela tem um significado assim profundo para nós, principalmente nos dias de hoje, porque ele vai mostrando tudo o que aconteceu no deserto. Se vocês lerem antes, vocês vão ver que ele falou, olha, eles passaram pelo mar, né? O mar se abriu, etc, 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 etc. Daí ele diz assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, a quem os fins dos tempos têm chegado. Então tudo aquilo tinha lição, é como se nós disséssemos assim, eles viveram tudo aquilo, viveram, mas aquilo era figura, simbologia para nós. Então aquilo é uma profecia viva para nós. E se você, um dia a gente pode estudar isso, vocês vão ver como cada coisa que aconteceu lá tem um significado para o dia de hoje. Por isso ele vai dizer, né? Todos foram batizados no mar. Então o que significava quando eles entraram no mar, que abriu o mar? O batismo, certo? Logo depois, quando sai do batismo, acontece, tudo aquilo tinha um significado. Foi dada a lei, para nós é dado a lei. Aconteceu isso, foi dado o santuário, há uma lição no santuário para nós, Cristo é o nosso sumo sacerdote. Cada liçãozinha deles tinham, né? Finalmente eles chegam na terra prometida. Quando eles chegam na terra prometida, as casas estavam vazias, porque os vespões haviam tirado todos os moradores de lá. Quando nós chegarmos na Canaã celestial, na verdadeira, as casas vão estar nos esperando. Jesus disse, eu vou preparar lugar para vocês. Entendem? É uma lição fantástica quando você vê todo esse detalhe, entende, de como Deus conduz, né? Bom, uma vez que a gente tem isso, né, que tudo foi escrito a nós, a quem os fins dos tempos têm chegado, vamos ler de novo Juízes, que a gente vai gravando, né? Juízes 9, 7. Dizendo a Jotão, foi este, pôs-se no cume do monte de Gerizim. Juízes 9, a partir do versículo 7, tá? Pode, até é bom deixar marcadinho aí com alguma, para vocês poderem acompanhar, porque nós vamos voltar a todo momento aí, tá? Ouvi-me a mim, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei, disseram à oliveira, reina tu sobre nós. Foram uma vez as árvores, tá? Marcos 8,
Vamos para Marcos 8. Mantenha o dedinho ali, ó, que daí vocês não se perdem, porque a gente vai cruzar. Como é que se entende a profecia? Como é que se entende uma parábola? O que a Bíblia diz? Porque nenhuma profecia provém de particular elucidação, mas homens de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então veja bem, a profecia não é o homem que consegue elucidá-la, ela tem que estar ancorada na própria palavra. Aí você vai ouvir, começou as árvores. Ah, árvore quer dizer prédio. Oh, aleluia, aleluia. Não. A árvore quer dizer o que a Bíblia diz que é. A Bíblia diz que a árvore é prédio? Se não diz, está fora. Está fora porque você vai errar. Entende? É a Bíblia que tem que interpretá-la. Então o que diz ali o livro de Marcos? Quem achou o livro de Marcos, a partir do versículo 24. O que diz ali? Tá? Vamos ler um pouquinho mais, que a gente vai gravando melhor a ideia toda, né? Vou ler a partir do 23, tá? 22. Chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. Tomando o cego pela mão, Cristo levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, tá? Esse cuspindo-lhe nos olhos não é que ele chegou e cuspiu nos olhos. Esse cuspindo-lhe nos olhos, claro, ele é o cuspindo, mas faltou aqui também a forma como isso fez. Como é que diz ali? Vamos ver? Assim, né? Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos, ok, e impondo-lhe as mãos. Muito bem. Nós vamos ver, por exemplo, em outro aspecto, que ele fez barro, colocou a saliva com o barro e preparou o barro e colocou, certo? Por quê? Por quê? Veja, Jesus precisava pegar barro, precisava pegar saliva, ele não podia simplesmente dizer, olha, né? Faz que eu ande. Tá bem, quero. Anda. Andava. Para que ele fez isso? Há uma outra lição ali, a gente desvia um pouquinho do assunto todo, mas veja, toda lição é importante. Por que ele fez isso? Para mostrar que lá no Éden, quando o homem foi feito do barro, foi ele quem colocou a mão, entende? Foi Cristo quem colocou a mão e formou o homem do barro. Ali o que ele estava fazendo? Ele estava mostrando como se restaura o homem. Por isso ele pegou barro. O que aconteceu? O homem foi feito do barro, estragou um pedaço do barro. Com o barro ele restaura, mostrando exatamente essa lição, para que a gente pudesse entender como, quando Deus diz façamos o homem, por que saiu façamos? Entende? Esse façamos é um convite do pai ao filho. Filho, vamos fazer o homem. Então quem criou a matéria foi o pai. Foi o pai que criou a matéria. Mas quem moldou o homem foi as mãos do filho, Cristo. Entende? Essa quem deu a forma para o homem. Então, tudo isso são lições que você, se não busca, né, com cuidado, mas espera aí, né, você perde, né? Mas enfim, qual é o ponto-chave aqui para nós, né? Tomando o cego pela mão, levou, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Então vejam bem, espiritualmente, o que foi comparado ali? Homens são árvores. Então vamos voltar agora, né? E a gente consegue devagarinho agora, né? Para não errar. 9, 8. Vamos lá. Foram uma vez. Não. Foram uma vez. Os homens. Ótimo. Foram uma vez os homens a ungir para si um rei e disseram a oliveira, certo? Quem é a oliveira? Vamos de novo deixar que a Bíblia ensine, porque senão erra-se. Salmo 52, 8. Salmo 52. E não tenho medo de errar, nós estamos aqui para errar mesmo, porque a gente errando vai aprendendo, né, cada vez mais. Salmo 52, 8. Quem quer ler aí? Salmo 52, 8. O que diz ali? Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Quanto a mim, sou como a oliveira verde. O quê? Na casa de Deus. Na casa de Deus. Que mais? Para todos. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Então, vejam bem. Se árvores são homens, o que é uma oliveira? Casa de Deus. Vamos lá de novo.
Eu sou como a oliveira. Então não é a casa. Eu é quem? É um homem, certo? Então, árvores são homens. Oliveira é uma espécie, é um homem específico. O que é a oliveira? Quem lembra? O que sai da oliveira? Sai o óleo. Sai o óleo ou não sai? De oliva. E o que é o óleo? Símbolo. Qual que é o símbolo do óleo? Espírito Santo. Eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Eu sou como a oliveira, verde ou madura? Verde ou seca? Verde. O que é uma oliveira verde? É uma oliveira cheia de vida. Eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Eu sou como a oliveira verde. Qual é o homem que é cheio do Espírito Santo? Aquele que confia na misericórdia de Deus. Então o homem que confia em Deus de verdade, ele é como a oliveira verde. E eu pergunto para vocês, qual foi o homem nessa terra que mais confiou em Deus? Cristo. Quando você lê Salmos, que é Salmos de Davi, quem está falando através de Davi ali é quem? Cristo. Eu sou como a oliveira verde. Não houve uma oliveira mais verde que Cristo. Por isso, quando ele está falando com os discípulos, ele disse: se ao madeiro verde fizeram isso, que não farão ao seco? Se alguém como eu, cheio do Espírito de Deus, fizeram o que fizeram, o que é que eles não vão fazer com o seco? Ou seja, se a mim eles fizeram isso, cheio do Espírito de Deus, protegido pelo meu Pai, confiando na misericórdia do meu Pai, quando o diabo pegar os homens secos, sem nenhuma proteção de Deus, sem nenhuma misericórdia, sem nada do Espírito de Deus, o que não vão fazer com eles? Entende? O inimigo só está esperando. O inimigo odeia o ser humano. E ele vai destruir completamente todos que ele puder. Por isso Jesus disse: se fizeram isso ao madeiro verde, que não farão ao seco. Então assim, ele está dizendo, vamos voltar agora, vai ficando mais claro, né? Vamos devagarinho para não errar. Foram uma vez Juízes 7, 8. Foram uma vez os homens a ungir para si um rei e disseram a Cristo: reina tu sobre nós. Fizeram isso ou não fizeram? Foram lá, chamaram ele, queriam coroá-lo rei. Mas o que ele disse? Meu reino não é deste mundo. Então, aquele que era, de fato, para ser o rei deles, eles queriam fazer dele um rei tipo César. Um rei o quê? Terreno. Um rei terreno. Como ele disse, meu reino não é deste mundo, e não quis aceitar ser um rei terreno, porque eles queriam o quê? Bênçãos físicas, certo? E a gente vê isso como? A gente vê isso quando ele estava ali, fez o milagre da multiplicação dos pães, uma multidão seguia ele, de repente ele disse: olha, os pássaros têm seu ninho, as raposas têm o seu covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, vocês estão indo atrás de mim porque eu dei pão para vocês. Vocês estão indo atrás de mim porque vocês imaginam que eu vim para alimentar vocês fisicamente. Eu não vim para isso. Eu não vou dar casa para ninguém. Eu não vim para dar carro para ninguém. Eu não vim dar bênçãos físicas. Eu vim dar bênçãos espirituais. Por isso ele diz: olha, a raposa tem o seu covil, o pássaro tem o seu ninho, mas o filho do homem, que sou eu, não tem onde reclinar a cabeça. O que vocês estão querendo? Eu não vim trazer bênçãos físicas. E eles queriam fazer dele um rei terreno. Por isso que quando eles quiseram fazer dele um rei, o que aconteceu? Ele saiu, não aceitou. Então eles foram e quiseram fazer, né, dele, da oliveira, né? Nós vamos encontrar a oliveira também lá em Apocalipse 11, não é o caso agora, mas nós vamos encontrá-la de novo, né? Que é este homem cheio do Espírito de Deus, e ele, né, não aceitou. Vamos ver o que vai acontecer então para frente, né? Porém a oliveira lhes disse: deixaria eu a minha gordura que Deus e os homens em mim prezam. Quem é que prezava aquele antes de tudo? Deus. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Não houve um ser humano em quem Deus pôde se comprazer mais do que o seu filho. Você não vai ouvir Deus falando de outro homem: eu me comprazo dele. Não.
Cristo realmente, né, atingiu a justiça exigida pelo Pai. Todos os outros precisaram e precisam da misericórdia de Deus. Cristo não precisou e não precisa da misericórdia de Deus. Por quê? A misericórdia é um atributo para quem peca. Salário do pecado é a morte. Cristo pecou? Não. Então não havia salário, ele não precisava da misericórdia de Deus. Ele sempre esteve sobre o favor de Deus. Há uma diferença que se confunde aqui também muito. As pessoas não sabem a diferença entre estar sobre o favor de Deus e sobre a misericórdia de Deus. Para que tenham ideia, o sacerdote na época, eles, no chamado éfode, que era a roupa que ele usava, no chamado éfode, haviam várias pedras representando as 12 tribos, tá? E haviam duas pedras que eram chamadas de Urim e Tumim, né? Uma ficava do lado direito da roupa e uma do lado esquerdo da roupa. Quando o sacerdote ia, né, para consultar a Deus sobre qualquer petição, né, normalmente no templo, né, ele entrava no templo, se brilhasse a luz na pedra esquerda, não era para ir. Por exemplo, Senhor, os filisteus estão para nos atacar. Senhor, vamos para a batalha? Se brilhasse sobre a pedra esquerda, não. Por quê? Por quê? Apartai os bodes à minha esquerda e as ovelhas à minha direita. As ovelhas estão sob o favor de Deus. Os bodes representam aqueles que estão sobre, pura e simplesmente, a misericórdia. Mas aqueles que estão sobre a misericórdia e a rejeitam finalmente serão também rejeitados. Então, se brilhasse no esquerdo, estava dizendo, vocês não estão sob o meu favor. Por quê? Porque não estão me obedecendo. Quando você procura obedecer a Deus, você está sobre o favor dele. Quando você não obedece, você está sobre a misericórdia. Até o momento que a própria misericórdia dele, né, você rejeita ela completamente, aí você não está nem sobre o favor, nem sobre a misericórdia. Aí você está o quê? Perdido. Entende? Então assim, pode ver aqui, eles, mesmo Deus dizendo, quando um caso típico, Josué e Caleb foram junto com os outros 12 espias ver a terra. Lembram mais ou menos dessa história ou não? Né? Quando eles estavam próximos da terra de Canaã, eles foram e mandaram espias para ver a terra, certo? E eles foram, de 2 em 2. Quando voltaram, a história de todos não, essa terra tem gigantes que consomem, nós éramos como gafanhoto para eles, e etc, etc, etc. Todo o relato deles foi esse, menos Josué e Caleb. Josué e Caleb dizem, não, eles são grandes, Deus nos deu essa terra, vamos possuir. Se Deus mandou, vamos lá, vamos entrar e vamos possuir a terra. Não, vocês estão loucos. Essa era, nos dias de hoje, seriam a chamada justificação pela fé. Deus mandou, faz, né? Você não precisa se preocupar com isso. Eles são poderosos, mas Deus é mais poderoso. Qual é a história para nós hoje nessa também? Os anjos. São anjos enormes os que tentam nos derrubar. Mas nós temos que crer pela fé que Deus vai nos dar vitória. Nós temos problemas enormes para solucionar. Deus vai nos dar vitória. Essa era a lição. E eles finalmente vão, trazem esse relato, mas ninguém aceitou. Então assim, nós conseguimos ver através dessas histórias todas, ponto a ponto, o desejo que Deus tem de poder mostrar ao seu povo que no final das contas Ele é quem comanda todas as batalhas, E nós vamos aprendendo também através de todas essas lições como se comportar e como ver o fim, desde o começo. Porque Deus é quem revela as parábolas, revela as profecias e tudo mais. Então eles foram ungir Cristo como rei, mas queriam um rei terreno, E Cristo então diz, olha, não vou, eu não deixaria a gordura que tanto Deus agrada, e os homens, porque há homens que realmente prezam, as palavras que vêm de Cristo, E ele continua dizendo, pura e simplesmente, que Deus e os homens iria labutar sobre as árvores, iria reinar sobre elas, sobre os homens. O reino de Cristo é o reino da graça. Ele não reina sobre homens carnais. Ele reina sobre homens o quê? Espirituais.
certo? O reino dele, repetimos, é um reino espiritual, não era um reino terreno, tá? Então, ele rejeita esse reino que tentaram oferecer terreno para ele, até porque a terra é dele, né? A terra é dele, né? Ele comprou a terra com o seu sangue, ele não comprou apenas um homem, ele comprou a terra toda. Essa terra, quando foi colocada aqui, foi colocada sobre a égide de Adão. Adão pecou, o inimigo disse, agora é minha. Mas o inimigo só pode dizer que é minha como ladrão e usurpador que é, porque ela pertence a quem Deus colocar como seu representante. E o primeiro Adão cai. O inimigo agora diz, a terra é minha. Cristo, como segundo Adão, vem e faz o quê? Recupera. Mas o que ele recupera? Ele recupera a terra inteira. A terra inteira hoje pertence a Cristo, não só pela criação do Pai, mas também pelo resgate que ele fez, certo? Ele comprou ela com o sangue dele, certo? Então, né, seria até um absurdo dizer, olha, vem reinar, mas a terra é minha, porque que eu, né, se eu quisesse reinar sobre ela, eu reinaria, mas ele não veio para implantar esse reino terreno, né? Então aí nós vamos ver, por exemplo, né, na sequência, né? Então disseram as árvores a figueira. Aí nós vamos ver, né, a simbologia da figueira com outros, desde o que seria, só um exemplo, né, o que seria a figueira? Vamos voltar, mantenham a mão ali, só para a gente entender que tipo de homem seria um homem que representaria a figueira. Estamos falando de homem o tempo todo, certo? Então, chamaram, vamos para o livro de Gênesis, vamos lá para o capítulo 2 de Gênesis. Versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então ele criou Adão, certo? Colocou ele ali no Éden. E aí ele dá algumas ordens, né? Olha, né? Qual era a ordem? Versículo 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Qual foi a ordem? Adão, se você desobedecer, você vai morrer. Algumas pessoas dizem, porque se ele desobedece, Deus vai matar. Deus não precisa matar ninguém. Há um mandamento de Deus que se levanta soberano dizendo, né? Não matarás. Deus nos dá o exemplo. Se ele dá uma ordem para nós que não é para matar, ele vai dar o exemplo primário. E algumas pessoas dizem, não, mas Deus matou. Pergunta é simples. Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus matou alguém? Sim ou não? Não. Se ele não matou, o Pai matou? Também não. Então nós precisamos entender quando a Bíblia diz que morreram os amorreus. Como morreram? Morreram vítimas do seu pecado. Salário do pecado é a morte. Deus não precisa matar ninguém, por quê? Uma lição muito simples. Ele faz o homem. Está ali um boneco de barro. O boneco de barro tem vida ou não? Não. O que precisou Deus fazer? Colocou nele o fôlego de vida. Vamos colocar um exemplo assim um pouco mais simples então. A Débora ganha uma boneca. Essa boneca é movida a pilha. A Débora vai lá, compra a pilha, bota na boneca. Acabou a pilha, o que acontece com a boneca? Não funciona. O que você tem que fazer agora? Compra outra. Mas você é obrigado a comprar outra pilha? De quem é a boneca? É a mesma coisa. Deus é obrigado a manter você vivo? Não. Ele te deu a vida e acreditem, o trabalho dele todo dia é nos manter vivos. O trabalho dele, ele tem um trabalho enorme em nos manter vivos. Sabe por quê? Se ele disser nesse momento, bom, eu te dei o espírito de vida, certo? Agora, você tem o espírito de vida, mas isso não basta para você ficar viva, por uma razão simples. Tem alguém querendo te destruir. Então Deus agora, para que você morra, o que ele precisa fazer? Nada. Basta que ele diga para o anjo que ele colocou te cuidando, sai daí, deixa ela. Como que ele diz, deixai-o está entregue aos ídolos. Te pergunto, quantos segundos você acha que o diabo vai esperar para destruir ela? Quanto? Nenhum. Imediatamente. É só olhar. Mas espera, nós temos um exemplo? Temos. E foi um dia em que os filhos, né, de Deus foram reunidos. E veio entre eles Satanás. De onde veio? De rodear e cena da terra. Né? Jó, a história de Jó. Claro, você dá tudo para Jó. Não, pode ir lá. Vai lá. Quanto tempo ele levou para
vai lá, já veio. Né? E diz a Bíblia, uma atrás da outra. Sim. Por quê? Porque o diabo não mais deixa eu fazer logo antes que ele se arrependa. Ele imagina que Deus pode se arrepender quando dá uma ordem. Né? Então vejam, ele tem trabalho em nos manter vivos. Ele não precisa fazer nada. Basta que ele diga, anjo, vem. O anjo que está te cuidando sai, o diabo te destrói na hora. Por quê? Porque o diabo odeia o ser humano. Veja, você tem alguém que odeia você. Só que essa pessoa não pode com você. Entende? Imagine alguém que odeia você, mas ele não pode com você. Você é mais forte que ele. Você tem um filhinho. Quem você acha que ele vai atacar? Ele vai atacar teu filho. Eu não posso com ele, mas com o filho eu posso. Machucando o filho, eu machuco ele. É o que o diabo faz. Eu não posso com Deus. Eu não posso com Cristo. Todas as batalhas que eu tive com Cristo eu perdi. Com Deus nem se fala. Então o que eu vou fazer? Eu vou atacar os filhos dele. Cada criança, cada um de nós que ele machuca, né, é como se ele ferisse o coração do próprio pai. Porque o pai sofre. Porque o amor é o quê? Sofredor, diz a Bíblia. Deus ama ou não ama? Ama. Então quando ele ataca um filho, ele está atacando a Deus. É como se ele dissesse, está vendo? Olha bem o que eu estou fazendo. Olha bem. Quero que você sofra para aprender. É assim, o diabo é mau. A gente às vezes esquece esses detalhes, né? Mas enfim, né? Então, no capítulo 2 que estamos, veja bem, ele dá uma ordem, passa, vamos lá para o versículo, capítulo 3, Gênesis que estamos, desculpe, versículo 7. O que diz ali? 3, 7. Quem quer ler? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O que isso tem a ver? Figueira. Nós estamos estudando aqui que foram chamar a figueira. Qual é o homem que se parece então com a figueira? É o homem que tenta justificar-se por si mesmo. O homem peca. O que ele precisava agora? Ele precisava confessar o seu pecado a Deus. Mas ele vai e faz folhas de figueira. Eu vou esconder o meu pecado. Eu quero me justificar. Senhor, eu estou bonito? Filho, isso aí não esconde o teu pecado. Muito pelo contrário. Isso aí só realça ele. Né? Outra. Quem te falou que você estava nu? Né? Claro, porque antes ele estava nu. Só que ele não conhecia o mal. Agora ele peca, põe folha de figueira. É o que nós chamaremos de justiça própria. São homens que tentam justificar-se por si mesmos. Quando digo homens, obviamente que eu estou incluindo sempre as mulheres também. É apenas a linguagem bíblica, né, que apresenta sempre com o homem. Né? Bom, então eles vão buscar um homem que tem justiça própria. Não, eu sou bom, eu sou, né? Ali nós encontramos principalmente quem? Nos fariseus. Os fariseus se achavam bons. Né? Senhor, eu te agradeço. 2 homens foram lá orar no templo, lembram? Um era o fariseu, o outro era o pecador declarado. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse povo aí. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. O que é o nome disso? Justiça própria. Não sou nem como esse publicano. Então. E o outro, como é que orava? Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Esse foi justificado. Então, o que é figueira? Homens com justiça própria. E acreditem, isso já tem acontecido e muito. Não, esse cara é bom. Não, esse é bom, esse é bom. Bom, passa, vai 1, vai 2, voltamos para Juízes então, né? E vamos agora para... Veja, isso foi acontecendo à medida que o tempo passa, certo? À medida que o tempo passa, isso vai acontecendo. E nós vamos chegar agora no versículo 14 então. 14, tá? Então, o que vai acontecer? Todos os homens disseram ao... Todos! Olha só que interessante. Até aqui a Bíblia não falou todas. Não falou todos. Agora é todos. Isso mostra indubitavelmente que nós chegamos ao fim dos tempos. Claro, porque todos é o resumo de todas as gerações. É o resumo de quem estará no fim dos dias. É o último rei que vai ser convidado. É interessante notar, porque a Bíblia não erra. Né? Então, todas ou todos os homens disseram a quem? A quem? Ao espinheiro. Vem tu e reina sobre
nós. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 13, versículo 22. Mateus 13, 22. Acharam? Jesus falando de uma outra parábola, nós vamos só cruzar alguns versículos para tentar elucidar um pouco melhor isso, né? Falando de outra parábola, ele diz assim, ó: o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, dá fruto, produz 100 e outra. Então, o que foi semeado entre espinhos. O que é espinhos? Né? O que é espinhos? Vamos ver mais um texto para que isso vá ficando bem claro para a gente também. Né? Isaías 33, 12. Isaías, a gente tem que cruzar mesmo, porque daí vai ficando mais claro. Isaías 33, 12. Veja que nós vemos um caso em que foi dada a palavra, mas a palavra foi sufocada pelos espinhos. Isaías 33, 12. E os povos, veja que lá diz, né? E todas as árvores, e aqui diz, e os povos serão como o quê? Os incêndios de cal, como espinhos cortados arderão no fogo. Quem quer arriscar imaginar o que é o espinheiro? Espinheiro. O que seria o espinheiro? Vamos ler mais um versículo só. João 19, 15. Agora vai elucidar. Veja que a gente foi vendo alguns textos periféricos que vão ajudando, mas esse é específico. João 19, 15. Acharam? Quem quer ler? Vejam o que nós lemos antes lá. O que diz lá? Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes. Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão a César. Olha aqui, agora vamos tentar fazer algo relativamente simples, né? Que aparentemente é complexo, mas vamos lá. O que aconteceu no passado? Finalmente eles escolheram a pior pessoa que poderiam ter escolhido. Cristo, quando vai ser crucificado, pouco antes, o que colocaram na cabeça dele? Espinhos. Coroa de espinhos. Por quê? Por quê? Por quê? Está figurado. Eles imaginavam que estavam fazendo algo pura e simplesmente para Cristo sofrer. Mas em tudo que acontecia, Deus permitia que houvesse uma lição. Um exemplo, né? Imagine agora que alguém vai lá e diz assim: escuta, eu vim buscar a cruz na qual um tal de Jesus tem que ser crucificado. Vamos voltar no tempo e tentar ver isso. Alguém diria para ele: não tem cruz para Jesus aqui. O marceneiro diria: eu tenho 3 cruzes aqui. Uma é para um tal de ladrão aí que eu não sei quem é, outro para outro ladrão, e uma para um tal de Barrabás. Não é essas cruzes que estavam lá? Sim. Não era Barrabás que tinha que ser crucificado? Sim. Daí eles disseram: quem que vocês querem que eu solte? Solte Barrabás e crucifique este. A cruz então já estava pronta para eles, Barrabás e os outros 2, porque Cristo não merecia morrer numa cruz dele. Ele merecia a cruz? Não. Barrabás merecia? Sim. Todos aqueles mereciam, tanto que o ladrão que se arrepende diz: nós de fato temos que estar aqui, nós por nós, mas ele o que fez? Lembram disso? O próprio ladrão reconhece que eles mereciam todos, né? Mas não ele. Barrabás então, Cristo leva uma cruz que não era dele. Por quê? Porque o exemplo é que a cruz que ele levou era para mim e para você, era para Barrabás, mas nunca para ele. Ele não merecia ter levado aquela cruz e não merecia ter sido crucificado nela. Mas além da cruz, o que foi posto? Uma coroa de espinhos. Por quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo.
todos os pecados dos seres humanos foram colocados sobre ele, certo? A coroa de espinho representa todos os pecados nossos postos sobre ele. Espinho na Bíblia significa o quê, então? Pecado. Então veja, eles vão buscar a oliveira verde, um homem cheio do Espírito Santo, que era o próprio Cristo. Tinha pecado? Não. Ele não era uma oliveira simplesmente movido pelo Espírito de Deus. Ele era cheio. Diz a Bíblia que nele habita a plenitude de Deus. Então não era realmente um ser qualquer, certo? Porém, eles vão e buscam daí a figueira, um homem com justiça própria. Também não deu. Finalmente eles buscaram quem? Um espinheiro. O homem mais pecador que alguém poderia encontrar. Contra Deus. Qual é o maior pecado que um homem pode cometer? Quem sabe dizer? Contra o Espírito. Blasfemar? Blasfêmia. Mas vamos ver em João 10, voltem um pouquinho. Vamos ler 2 versículos para ficar claro isso. João, capítulo 10, versículo 33. O que diz ali? Os judeus respondendo, dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela porque tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo. Qual é o pecado da blasfêmia, que é ofensivo a Deus mais do que qualquer outro? O homem tentar passar-se por Deus. Leiam de novo, olha só. Os judeus não te apedrejam por alguma obra, mas pela blasfêmia, porque tu, sendo homem, te fazes Deus. Esse é o pecado. César era um homem e se fazia. Vamos ver onde vai isso agora, nos dias de hoje. Vamos para o livro de Apocalipse. Por isso eu digo, Apocalipse é o livro dos livros no dia de hoje. Vamos para Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, 1. Eu pus-me sobre a areia do mar, e vi sobre do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de... Então peraí, está falando da besta que sobe do mar, e essa besta que sobe do mar tem nela o pecado da blasfêmia, certo? Vamos ler um pouquinho mais, porque isso é importante a gente entender, que vai elucidar quem é o espinheiro que finalmente todo mundo vai chamar para ser o quê? Rei. Todo mundo. Não sei quem já ouviu falar da nova ordem mundial, mas nós vamos ver isso. Vamos lá. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então peraí, nós não vamos cruzar tudo porque demoraria demais, mas vamos lá. Quem deu o poder para essa besta? Quem deu o poder para ele? Leia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como de urso, sua boca como de leão, e deu-lhe o seu poder, seu trono e grande poderio. Quem é o dragão? Satanás. Amém. Então, peraí, quem que deu o poder para essa besta? Satanás. Não esqueçam disso, que é muito importante. Então, essa besta, quem dá o poder para ela é Satanás. Vamos ver mais. 3. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. Uma das suas cabeças ferida de morte, mas a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra. Quem diz lá em Juízes? Quantos? Todos foram ungir ele como rei. E aqui toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Lá vão coroá-lo como rei. Todos vão segui-lo. E aqui todos vão segui-lo. E adoraram o Satanás. Adoraram o diabo, adoraram Satanás, que deu
a esta besta o seu poder. E adoraram a pecado da blasfêmia. Qual é o pecado da blasfêmia? O homem tentar fazer passar-se por Deus. Adoraram o diabo porque estavam adorando a besta. E diziam: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Ela não tem apenas o pecado da blasfêmia. Ele tem muitas blasfêmias, além da grande blasfêmia, que é o pior pecado. E deu-se-lhe poder para... Continuar. Por quanto? 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus. para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e o quê? Vencê-los. Venceu os santos, irmãos. E deu-se-lhe poder sobre o quê? Toda tribo, língua e nação. É ou não é o mesmo relato de Juízes aqui? Sim ou não? Sim. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então vamos lá. Voltamos agora para Apocalipse 13, versículo 1 de novo. Vamos elucidar isso. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Só existe um ser no mundo hoje que se diz Deus. Quem sabe quem é? Uma dica. Deus disse: a ninguém chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai que está onde? No céu. Então pergunto: tem um ser aqui na terra que se chama? O que quer dizer Papa? Pai. Tem um só na terra que se diz Pai. Mas ele se diz Pai físico teu? Sim ou não? Não. Porque ele não diz que é teu pai físico. Porque eles acreditam no celibato. Eles não acreditam que se possa ter filhos. Sim ou não? Padre não pode casar, Papa também não. O que quer dizer Papa? Pai. Mas quer dizer pai do cristianismo. E a advertência é: ninguém chameis de vosso Pai, porque um só é vosso Pai. Então começa aqui o problema, certo? O que mais? Vamos lá, certo? Nome de blasfêmia. Quem foi que eles pediram para ser rei deles? Lembram? Hã? O espinheiro, que era o mais pecador. Espinho é pecado. Qual é o grande pecado? Blasfêmia. Ele tem esse pecado ou não? Este ser, esta besta, tem ou não tem? Tem. Quando Pilatos diz: esse é o vosso rei, esse é o vosso rei, o que eles disseram? Não temos rei, senão há César. Quem era César? Quem era César? A divindade dos romanos, que era rei divino. Nunca esqueçam isso. Divindade de quem? Dos romanos. Dos romanos. Da onde veio o César de lá então? Da época? Da onde veio o novo César? Nada novo debaixo do sol. Daniel 2. Qual era o quarto elemento? As pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Qual era o ferro? Roma. Vem como a Bíblia se cruza inteira. Daniel é uma outra profecia que a gente já estudou um dia, vai estudar com vocês se Deus quiser. Mas enfim, então da onde vem? De Roma. Não mudou. Vem de Roma, né? O mesmo César está se levantando de novo de Roma, né? Bom, mas vamos ver se tem mais. A besta que vira semelhante ao leopardo. Quem era o leopardo em Daniel 2? Quem lembra? O leopardo era a Grécia. Qual era o grande problema da Grécia? Alexandre o Grande, né? Com o vinho todo e o domínio. Qual era? Domínio universal. Alexandre o Grande teve um reinado feito com domínio. O que ele vai dominar? A terra. Todos os homens disseram: reina sobre nós. Então ele tem as características de Alexandre o Grande. Por isso ele é parecido com o leopardo. Ele vai ter um domínio territorial como nunca se viu. Como Alexandre o Grande, que na época teve um domínio territorial como ninguém viu. O que mais que diz ali?
seus pés como de urso. Quem era o urso em Daniel 2? Quem lembra? Daniel 7, perdão. Quem lembra? O urso era, eu sei, não é fácil guardar, né? Mas tudo bem. O urso era a Medo-Pérsia. Lembram? Que o urso se levantou por um dos lados. Qual foi o grande pecado dos medos e persas? Quando Daniel resolveu, né, adorar o seu Deus, havia um decreto que ninguém podia orar, né, a nenhum Deus que não fosse o próprio, entre aspas, Deus Medo-Persa. Daniel orou e eles levaram ele para onde? Quem lembra? A história é bem conhecida das crianças. Foi levado para a cova dos leões, né? E o rei agora, quando percebeu que foi enganado pelos líderes de novo, o que ele fez? Tentou de todas as formas libertar, sim ou não? Mas não pôde. Por quê? Disseram para ele: saiba ó rei, que quando se decreta, que é a lei dos medos e persas, que quando se decreta uma lei, não se pode revogar. Então este urso, ou seja, né, representando aqui com os pés do urso, este homem iria pisar a lei de Deus, colocando leis no lugar dela, entende? Que não se poderia revogar. Um exemplo, Daniel 7:25, que é o próprio tema, né? Cuidará em mudar os tempos e a lei. Quem fez isso? O papado. É simples. Mandamento de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Mandamento da Igreja Católica: amar a Deus sobre todas as coisas. Não é a mesma coisa. Mandamento de Deus: não farás para ti imagem de escultura. Mandamento católico: cadê esse mandamento? Não está. Certo? Então pisaram a lei de Deus, como urso. Pisou a lei de Deus e coloca no lugar mandamento de homens. Guardai domingos e festas. Onde é que está essa lei? Na lei de Deus. É uma lei romana, católica. Guardar domingos. Domingo em inglês, Sunday. Guardai o dia do sol, porque eles eram adoradores do sol. Complicado, né? Assim, quando você vai vendo os elementos se fechando, mas ao mesmo tempo, né? Profecia é fantástica, né? Sua boca coma de leão. Quem era o leão? Ainda em Daniel 7, Nabucodonosor. Qual foi o problema do leão? Qual foi o problema de Nabucodonosor? Mandou construir uma estátua, e quem não adorasse a estátua morria queimado. Por isso foram levados. Exato. Problema então deste: vai criar uma imagem, todo mundo tem que adorar. É ou não é o que ele faz? Tem que adorar imagens. Vai se levantar de novo uma imagem da besta, todo mundo vai adorar. Como hoje se faz? Adoram imagens que vêm de Roma, sempre, né? E finalmente, né, o poder que ele recebe do dragão. De forma simplista é assim: quem vê a mim vê o Pai, disse Cristo. Então, o que acontece? O diabo imita tudo que é de Deus. Quem é o verdadeiro cabeça da igreja de Deus? Quem é o cabeça? Quem é o líder? Cristo. O diabo também tem uma igreja. Quem é o líder da igreja dele? Não podemos ter medo de falar, gente. Deus tem uma igreja, mas só pode ter um cabeça, que é Cristo. O diabo levantou uma igreja também. E quem é o cabeça da igreja dele? Deus dá a igreja para que seu filho seja o líder dela. Satanás dá a igreja dele para que o seu filho a dirija. E é o papado. Vamos ver um pouco mais se é assim ou não, né? Um pouquinho mais. Viu uma de suas cabeças como ferida de morte. No ano 1798, pode buscar na história. O Papa reinante recebe uma ferida de morte de Napoleão Bonaparte, que manda que o general Berthier vá lá. Ele pega, leva o Papa preso, confiscam todas as terras do Vaticano e o papado recebe uma ferida de morte, ano 1798. Mas vamos ler um pouco mais. Viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. 1798 é ferido de morte, o papado é praticamente erradicado. Em 1929, Mussolini devolve o poder ao papado, empossa o papa de novo e a ferida mortal passa a ser curada. Certo? 13 de maio, o Papa
João Paulo II é ferido de morte. A história se repete. É ferido de morte. Sim ou não? Sim. Sim. 13 de maio. O que acontece? Fica entre a vida e a morte durante 12 dias, mas se recupera. Quando ele se recupera, o que acontece? Leiam e vocês vão ver o que aconteceu. O que diz ali? Versículo 3. Viu uma das suas cabeças como ferida de morte. A sua chaga mortal foi curada. E depois que a chaga mortal foi curada, o que aconteceu? Toda a terra se maravilhou. Houve algum papa igual João Paulo II que foi ferido de morte, foi curado e a terra inteira se inclinou a ele? Sim ou não? É considerado até hoje. Né? Até hoje. Mas, Veja que a Bíblia perfeita, não erra. Foi o papa ferido de morte. Não houve outro depois. Carol Voityla. E adoraram o diabo, que deu ao papado o seu poder. E adoraram o papado dizendo: quem é semelhante ao? Quem é semelhante ao papado? Me digam, irmãos, tem algum rei semelhante ao papado hoje? Escolha um rei. Não, o presidente dos Estados Unidos da América. Tem local que ele não pode entrar, mas o papado entra. Ninguém é semelhante ao papado. Porque todos os reis, os presidentes, eles não pedem adoração. Ou pedem? Eles não pedem adoração. Eles querem poder. Mas tem um que pede adoração. Ou não? Só tem um. Que é um poder político e ao mesmo tempo é um poder religioso. Inclusive, É o as único, ninguém é igual. autoridades mundiais se ajoelham. Muito bem. E beijam a mão. Preste atenção a partir de hoje. Presidente dos Estados Unidos e o Papa do lado. Quem está de branco? Sempre. Por que os outros sempre estão de preto? Isso é uma exigência. Eu sou puro, eu sou santo, vocês não. Uma exigência. Vamos lá. 5. Foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Do ano 538, que é quando o papado se estabelece, até o ano 1798, eles criaram dogmas aos milhares, blasfêmias contra Deus. Sumo pontífice, sabe o que quer dizer pontífice? Pontífice vem da palavra ponte, ou seja, eu sou a ponte entre os homens e Deus. Qual é a única ponte entre os homens e Deus? Cristo. Ele é o único, diz a Bíblia, o único mediador entre Deus e os homens. Então o papado assume que ele é a ponte. Só que as pessoas nem sabem o que quer dizer a palavra. Mas sumo pontífice, ele não é apenas a ponte, ele é o sumo pontífice. Ele está acima de todos. O que mais? Deu-se-lhe poder por quanto tempo? 42 meses. Quem tem uma caneta? Vamos ver se bate. 42 meses. Quanto é 42 meses? Vezes 12. Vezes 3 anos e meio? 30. 42 meses. Cada mês bíblico tem 30. Quanto dá? 42 vezes 30, tá bom? 200, 4200, 3 vezes 2. 6, 4 vezes 3, 12. Quanto deu? Dias. Quanto? 1260 dias proféticos. O papado entra no poder no ano 538 e perde o poder no ano 1798. Exatos 1260 dias ou anos proféticos. Me entenderam isso? Não? 42 meses ou 1260 dias. Talvez eles não tenham entendido aonde que está lá que o ano bíblico é 30. Ah, ok. Todo mês bíblico são 30 dias. Não tem esta quebra que foi feita no calendário gregoriano e outros, tá? Não tem isso. É 30 na Bíblia, tá? Vocês vão ver todas as profecias bíblicas estipulando 30. Nós estamos dizendo aqui que, né, ele continuaria por 42 meses. 42 vezes 30 são 1260, certo? Na profecia, você vai ver lá em Daniel: um dia te dei, cada dia por um ano. Então a profecia, cada dia vale um ano, tá? Então veja, o papado assume o poder no ano 538 e no ano 1798 perde o poder. Dá exatos, quanto? 1260 dias proféticos, ou 1260 anos. Tá bem? Muito bem. Abriu a boca em blasfêmias contra Deus, já vimos isso, certo? Para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo. Por que do seu tabernáculo?
Deus tem um templo no céu. Deus tem um templo no céu. Moisés constrói um santuário, figura do que há no céu. Isso é bíblico. Então Deus tem um tabernáculo ou não tem? Onde essa besta diz que é o tabernáculo? No Vaticano. Lá é o tabernáculo. Ele diz lá é o santuário. Porque ele, como sumo pontífice ou como sumo sacerdote, habita ali. Tirando o verdadeiro tabernáculo que Deus fundou e não o homem. Não sei se estão entendendo isso. Ele transfere para a terra como terreno que é aquilo que é celestial. Por isso diz teu tabernáculo. E dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e o quê? Vencê-los. Vocês já ouviram falar da chamada Santa Inquisição? Não. A chamada Santa Inquisição é história. Tá? Você pode ler na história. Coloque um dia na internet Santa Inquisição. De santa não teve nada. É chamada de santa por eles. Eles mataram milhares de cristãos. Na fogueira, queimados, torturados. Chamaram de Inquisição. Certo? Então, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Toda essa época de poderio papal, eles colocavam rei na Alemanha, na Europa, na França, na Inglaterra, eles que determinavam quem seria o rei. Você dizia, teve um rei, inclusive, se não me engano, o rei da Inglaterra, não me lembro o nome dele, agora me perdoem, ele desafiou o Papa. Desafiou. Ele criou tanto problema que ele finalmente teve que ir até o Vaticano, certo? Para pedir perdão para o Papa. Quando ele chegou lá, o Papa deixou ele 3 dias descalço no lado de fora do pátio, pegando neve, frio, tudo. E esse Papa disse, é o meu trabalho humilhar os reis. Olha a força que eles tinham na época. Eles estão recuperando de novo esse poder. Hoje nós temos o chamado ecumenismo. O ecumenismo já reúne mais de 250 igrejas, certo? Religiões, 250 igrejas, são mais de 500 milhões de pessoas ditas cristãs que estão se unindo ao papado, que é o principal inimigo da igreja de Cristo na terra. Só que lembrem-se, qual é o grande papel do diabo? Ele é o enganador. Ele apresenta uma fonte serena, olha que papa bonzinho, tal, e vai enganando. Ele vai mostrar o que ele realmente quer fazer quando as igrejas estiverem todas sob a mão dele. Aí ele vai mostrar qual é o papel dele. E o que vai acontecer? As fogueiras se levantarão de novo. E aí vocês vão ver, por exemplo, se cumprir algo interessante. João Batista pregou por quanto tempo? Lembra? 3 anos? 3 anos e meio. Jesus? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Elias? 3 anos e meio. E nós vamos pregar por 3 anos e meio. Se nos mantivermos firmes, como foram com ele. Mas o diabo também vai ter 3 anos e meio de poder. Apocalipse 11 contra Apocalipse 13. Apocalipse 13 apresenta a besta, o dragão, ou o dragão, que é o diabo, tendo a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra do lado dele, certo? E reunirá o mundo inteiro, tá bem? Todos os homens disseram ao espieiro, reina sobre nós. O povo de Deus, ou seja, Cristo, terá os Elias modernos, que são as 2 testemunhas de Apocalipse 11, a oliveira, que estamos falando da oliveira, e os castiçais. Deus terá então os modernos Elias e terá a verdadeira igreja, que é o castiçal, contra todo mundo. E essa é a batalha do Armagedon, que a maioria das pessoas não sabe o que é. A batalha final é entre o dragão e Cristo, mas através dos modernos Elias e dos modernos Moisés, que é a igreja, contra a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Cristo dando poder à sua igreja, ao seu povo. E quem dando poder para o outro lado? O dragão, o diabo. Finalizando só isso aqui, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. É o ecumenismo e a nova ordem mundial agora,
E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E olha que interessante, Jesus disse, né? Ouvindo, não ouve. Vendo, não vê. Olha como ele encerra aqui o 9. Se alguém tem ouvidos, então nós precisamos ouvir, porque a maioria não vai ouvir. Conta isso aqui para a maioria. Mostra essa profecia para a maioria. O que eles vão dizer? Eles são loucos. Falar contra o Santo Papa? Ouvindo, não ouve. Vendo, não vê. E só para finalizar, para que não fique dúvida, Deus é um Deus tão fantástico que Ele faz o seguinte. Tá bem, vamos imaginar que finalmente você é uma pessoa matemática, porque Deus, Ele é um Deus que nos apresenta sempre a fé. Bem-aventurados os que não viram e creram, certo? Fé. Porém, tem aqueles que preferem a lógica. Então vamos ver. Versículo 18. O famoso versículo, aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, que é número de... Então, em primeiro lugar, esqueçam o chip de implante, esqueçam o computador, esqueçam tudo que disserem para vocês e fiquem com a Bíblia. É número de um? Então é um homem, não se engane. A besta que ele está apresentando. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem. E o seu número é? Então é um homem 666. Pode bater isso? Até aqui nós falamos que quem é a besta? Quem nós falamos que é a besta? Papa, sim ou não? Falamos. O cálculo tem que bater então para ele, ou não? Se está certo o que falamos, teria que bater para ele. Todo Papa se autodenomina Vicarius Filii Dei, que quer dizer vigário, filho de Deus. Claro, ele se denomina filho de Deus, ele se diz o próprio Cristo, ele toma o lugar do próprio Cristo. Da onde nós falamos que vem o anticristo? Da onde nós falamos que vem a besta? Da onde veio o César? Roma. Seria justo então que usássemos Roma para isso, ou não? Sim. Se estamos certos. Números romanos. V 5 I 1 C 100 nada 1 V 5 nada I 1 L 50 I 1 D 500 E nada I 1 5 com 1 com 100 quanto? Com 1 com 5 com 1 com 50 quanto? 163, isso, vamos falar alto que daí ouve aqui, tá? 163 com 1 com 1 com 500 não 665 ótimo, 665 mais 1 dá para dizer que é uma coincidência? Vamos imaginar que fosse há um outro título do papado, Dux Cleri, clero de Deus, clero de Deus, D 500, V 5, X 10, C 100, L 50, E nada 1, 500 com 5, 505, com 10, 515, com 100, 615, 600 e com 5, com 50, perdão. 665. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule. Ele pediu para calcular ou não? Sim. O que nós fizemos aqui? Calcule o número da besta, porque o número do homem é número de homem, o seu número 666. Então, essa profecia, obviamente, né, mostra claramente, e não é única, ela não é uma profecia isolada.
ela mostra claramente, né, que finalmente os homens escolherão o pior homem que poderiam colocar como líder, porque é alguém que desafia o próprio céu, desafia Deus, e esse homem vai trazer aquilo que Jesus disse. Com isso encerramos. Mateus 24. Mateus 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Preste atenção nisso. Quando serão e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí ele começa a dar uma série de pequenos sinais, mas a resposta dele vai estar no versículo 15. Veja, como é que eles iniciaram a pergunta? Lembra? Como é que eles iniciaram a pergunta? Que sinais que... Não. Quando será? Quando. Primeira palavrinha. Quando. A Bíblia, repito, é perfeita. Veja que ele não vai dizer quando em lugar nenhum aqui, ó. Veja bem. Quando serão? Eu chego para você e digo, quando serão? Aí você diz, haverão falsos profetas, tal. Veja o 15 como começa. Como é que começa o 15? Quando? Aqui está a resposta. Todo o resto foi um preâmbulo, mas agora vai responder. Quando, pois, virdes que a abominação que traz a desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, que entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, etc. Quando a abominação for colocada no lugar santo. O que é uma abominação sendo colocada no lugar santo? É algo que é abominável a Deus sendo colocado no lugar que é santo. Blasfêmia. Aquele que é a besta vai ser colocado no lugar que não deveria estar. E mais, né? Nós vamos estudar isso futuramente, né? Não é só isso. Nós vamos ver a lei de Deus finalmente sendo rejeitada completamente, e a lei do homem sendo colocada no lugar, e você vai dizer assim, eu vou seguir a lei de Deus. Vem a perseguição para você, vem a perseguição para cada um de nós. Tentar obedecer a Deus nesta época final fará com que a besta se levante contra nós. Imagine você dizendo, eu não vou seguir as leis do Pai. E Ele é o Rei universal agora, Ele manda no mundo. E aí vai ter um punhado de pessoas que vão dizer, não, a perseguição vai ser violenta contra esse povo. Querem ver isso biblicamente também, apenas para encerrar? Apocalipse, com isso a gente encerra o estudo, tá? Apocalipse, que é um erro também que infelizmente se comete. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. O que diz o 12, 17? E o dragão. Quem é o dragão? O diabo. Quem é o dragão? O diabo. E o diabo irou-se contra a igreja. A mulher é a igreja em profecia. E foi fazer guerra à igreja. Foi fazer guerra à igreja? Foi fazer guerra ao resto da sua semente, ao remanescente. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então o diabo vai ficar irado com a igreja, mas vai perseguir mesmo quem? Quem ele vai perseguir? Quem ele vai perseguir? Os que guardam os mandamentos de Deus, porque ele tem mandamentos dele, certo? Então ele diz, pode fazer imagem. Você diz, não vou adorar nada, porque ele escondeu esse mandamento. Ele diz, guarde o domingo e os dias de festa. Você vai dizer, não vou guardar o domingo, porque Deus deu outro dia na mim. Vem a perseguição. Entende? Esse é a perseguição final. Isso é bíblico. É bíblico, é claro. Agora, no final das contas, qual é o grande chamado? Quem tem, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?